Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui de volta com a nossa videoaula, onde hoje vamos fazer exercício com relação ao racionalismo. Assunto esse, conteúdo esse, que foi estudado na nossa semana anterior. E para fazer o fechamento desse capítulo, vamos realizar o exercício do livro 37 e 38. Então, você, corre lá, pega o livro, pega o caderno, caneta e lápis, que eu vou fazer a explicação das questões e vou resolvendo aqui na nossa aula. Depois que terminar toda a resolução das nossas questões, o que vocês vão fazer? Vão me enviar a foto lá no Class dessa nossa atividade. Mais uma vez, livro, página 37 e 38. Corre lá para pegar o livro de filosofia e o caderno para vocês fazerem as anotações com relação à resposta das questões. E aí, eu posso começar a nossa aula de hoje? Sim? Estão preparados? Então, vamos lá. E aí, vamos começar, a nossa atividade, página 37 e 38. Aí você deve estar pensando, professora, eu não tenho um livro, aí como é que vai ser? Você vai acompanhar a atividade no decorrer da nossa aula e depois, você vai fazer o quê? Para não perder tempo, prestar atenção à atividade e à explicação. Depois você reassiste a nossa aula e copia as questões direitas no caderno, ok? Então, bora lá, meu povo. A nossa primeira questão fala o seguinte: associe cada filósofo à frase que expressa seus pensamentos. Aí nós temos no item A, Sócrates, B, Aristóteles, C, Galileu, D, Descartes, E, Spinoza e F, Leibniz. Então, a gente vai associar esses filósofos às características que nós temos abaixo. Quais são essas características? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Nossas características são as seguintes. O universo está escrito em uma linguagem matemática. Quem falou essa frase? Quem está relacionado a essa frase com relação aos conteúdos que vocês vêm estudando desde o começo do ano até a nossa aula passada? Então, aqui, o universo está escrito em linguagem matemática, está relacionado com um cientista. Isso quer dizer que entre os nossos itens, o nosso principal cientista, filósofo que fez parte desse grande movimento foi quem? Galileu Galilei. Então, no primeiro parêntese, na frase correspondente, vamos colocar o item C. Segunda frase. Além das verdades necessárias, existem as verdades contingentes. Quem falou isso? Ou seja, quem explicou que a verdade, quando ela é dita, nem sempre ela vem completa. Às vezes, a gente acaba omitindo alguma coisa para não machucar as pessoas, para não ferir ou até mesmo para não gerar um conflito maior. Então, além das verdades necessárias, existem as verdades contingentes. Sabe quem falou isso? Leibniz. Então, é o nosso item o quê? F. No segundo parágrafo, ou no segundo parêntese, desculpa, vocês vão colocar a letra F. Então, primeiro C, segundo F. Nosso terceiro parêntese fala o seguinte: o diálogo é a melhor forma de filosofar. Qual foi o filósofo que falou sobre isso? A gente já elimina o item C e já elimina o item F. Então, nós temos quem sobrando entre os nossos filósofos? Que o diálogo é a melhor forma de filosofar. O que isso quer dizer? Que dialogar com o outro, conversar com o outro, é a melhor forma de você expressar a sua opinião, desenvolver até mesmo uma nova opinião sobre aquele assunto, refletir sobre os problemas que existem na nossa sociedade, sobre algo que está acontecendo ao seu redor. Então, entre os nossos filósofos, quem falou que o diálogo é a melhor forma de filosofar foi Sócrates. Qual é a letra que a gente vai colocar correspondente? A letra A. Então, até agora nós temos, Galileu Galilei, Leibniz e Sócrates. Continuando, nosso próximo parênteses, ou seja, nossa próxima frase. Deus é a única substância que existe. E aí, quem foi que falou sobre isso? Vimos isso, na nossa aula passada. Que Deus é a única substância, ou seja, ele é o centro de tudo. Ele é infinito.
tudo vem de uma consequência de Deus. Leibniz, ele conseguiu o quê? Foi ele que falou isso? Não, sabe quem foi? Spinoza. Então, é que o nosso item é Spinoza, diante dos seus estudos, diante da sua reflexão, da sua pesquisa, ele percebeu que o universo, o centro de tudo, a existência de tudo, vem de Deus. E ele fez isso com argumentos da leitura bíblica. Então, ele leu toda a Bíblia, conseguiu comprovar que Deus, ele é um ser infinito e que para ele ter a sua existência, ele não precisa do ser humano, mas que o ser humano, para ter a sua existência, ele sim precisa de quem? De Deus, porque dentro do que ele estudou na Bíblia, Deus é considerado o criador de tudo. Então, mais uma vez, Deus é a única substância que existe na visão de Spinoza, porque, de acordo com a leitura, ou seja, de acordo com o que ele entendeu nas escrituras da Bíblia, Deus é o centro maior. Deus, ele é o infinito. Ele é o criador. Para ele existir, não precisa do ser humano. Mas, por ser humano existir, ele precisa de quem? De Deus. Continuando, nossa próxima frase. Penso, logo existo. Eliminando os nossos itens, sobrou quem? Descartes e Aristóteles. E aí, qual dos dois vocês acham? Para você que prestou atenção nas aulas desde o começo do ano, entendeu o posicionamento, a visão de Descartes e falou que foi ele, acertou. Então, nossa frase aqui vai ser o item D. A ciência é o conhecimento das causas. Sobrou quem? Aristóteles. Então, nós temos que sequência na primeira questão da página 37? C, F, A, E, D, B. Significa que são quais filósofos? Galileu Galilei, Leibniz, Sócrates, Spinoza, Descartes e Aristóteles. E agora temos qual questão? A segunda, que ela fala o seguinte: porque para Spinoza não há o livre-arbítrio. E aí, qual a visão de vocês? Qual o ponto de vista de vocês? De acordo com o que a gente viu nas nossas aulas anteriores, Spinoza, ele tinha o seguinte ponto de vista, que as nossas ações, elas estão relacionadas com as leis da natureza. O que isso significa? Vou ler um trechinho aqui para vocês. A vontade é a essência do ser e tudo possui uma causa. Portanto, ela também está relacionada com as nossas ações. A crítica de Spinoza ao livre-arbítrio é aquela que ele afirma que mesmo a gente tendo consciência das nossas ações, da nossa vontade, do nosso desejo, mesmo assim a gente ainda faz errado. Ou seja, o que Spinoza quis falar? Que sabemos que os nossos desejos, ele vem das leis da natureza, ou seja, é algo reativo, intuitivo. Sabemos, temos consciência dos nossos atos diante disso e mesmo assim a gente acaba cometendo o errado. Então, o livre-arbítrio é você ter consciência, aí vai a resposta da segunda questão, você ter consciência do que você está fazendo. Independente de ser certo ou errado, você sabe o que está cometendo. Pode ser uma postura, pode ser uma fala, pode ser uma ação. Então, a resposta da segunda questão que você vai colocar, que Spinoza criticava a postura do ser humano, que Spinoza criticava a postura do ser humano, por saber que todas as suas ações, certas ou erradas, você tinha consciência do que estava cometendo. Você tinha consciência do que estava cometendo ou assumindo. Então, isso está relacionado com o quê? Com as leis da natureza, ação e reação. Agora, a nossa terceira questão.
O que é o princípio da razão suficiente? O que a nossa razão, o raciocínio, o que a gente compreende, reflete, ele se torna suficiente dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa sociedade. Vamos observar a resposta. Nós temos o seguinte: para Leibniz, ou seja, o filósofo, ele entendeu que a existência, a nossa razão girava em torno de duas verdades, ou seja, dois tipos de verdades. Quais eram esses dois? Nós temos aqui o primeiro. Deixa eu alterar a cor. As verdades da razão são necessárias, isso quer dizer, são de uma maneira e não podem ser de outra, como as verdades matemáticas, as verdades de fato, que são o quê? Contingentes. Isto é, são apenas de uma maneira, não podem ser de outra. Para você compreender e aí fazer a sua resposta. O que é o princípio da razão suficiente? É algo que pode ser realizado, pode ser modificado, ter sentidos, ter outras ações ou atos que não tem como modificar. Mais uma vez, o que é o princípio da razão suficiente? É aquela relacionada com as duas verdades, que você pode modificar, ou seja, que você pode, diante do que foi dito, diante do que falado, você pode reverter uma situação ou você não consegue reverter. E o que você vai escrever aí na terceira questão como resposta? Vamos lá. De acordo com Leibniz, não é para copiar o que tem aqui, aqui é apenas uma forma de orientação, de explicação. Vamos lá para a resposta. De acordo com Leibniz, a nossa razão, ela vem de duas verdades. A nossa razão, ela vem de duas verdades. 2 pontos. Aí você vai colocar. A verdade que pode ser modificada, a verdade que pode ser modificada e a verdade que não pode ser modificada. A verdade que pode ser modificada e a que não pode ser modificada. Aí eu vou reexplicar para vocês. Modificada e não modificada é aquela, a modificada, aquela que ao você falar para uma pessoa, muitas vezes você pode machucar, pode ofender, mesmo você falando a verdade, que é o princípio de tudo na nossa vida, ser verdadeiro. Existem momentos que, dentro dessa verdade, você pode reverter. Reverter de que forma? Dando um abraço na pessoa, tentando lhe acalmar, mostrando que o que você está falando é real, é verdadeiro e que é melhor a pessoa saber a verdade do que ela agir com a mentira. E a nossa segunda verdade é aquela que não tem modificação. Que verdade é essa? Aí já está relacionada, por exemplo, a um crime cometido. Você está perante um juiz, você vai dizer se é culpado ou não por um ato que você cometeu. Se você mentir perante o juiz, a sua pena ela pode ser o quê? Aumentada. Se você falar a verdade, ele vai levar aquilo como um ponto crucial para você. Então, a verdade, ela pode ser modificada ou ela não pode ser. Agora, a gente tem qual questão? A quarta, meu povo. Ela fala o seguinte, ó. Segundo o filósofo Leibniz, qual das frases a seguir expressa uma verdade de fato, concreta, ou seja, aquela que não pode ser modificada? E qual expressa uma verdade de razão e explique? Então, nós temos 2 exemplos. Uma expressa a verdade e a outra, ela pode ser modificada, ou seja, a gente tem a verdade nas duas, mas uma ela é comprovada, de fato, não tem modificação, e a outra ela pode sim ter uma modificação. Então, vamos observar aqui, ó. Quando eu digo para vocês que 2 mais 2 é 4, eu estou afirmando que 2 mais 2 é 4. Então, ela é uma verdade concreta, ou seja, ela é de fato. Então, com relação à nossa quarta questão, ele quer saber qual das frases a seguir expressam a verdade de fato. Qual é das duas?
essa que representa o 2 mais 2, ela é uma verdade de fato. Por quê? Porque eu tenho como comprovar que 2 mais 2, nós temos 4. Já a nossa segunda frase, ela expressa o seguinte: o carro de meu primo é vermelho. Eu estou falando para vocês que o carro do meu primo é vermelho. Eu estou falando uma verdade para vocês. Mas tem como vocês realmente acreditarem nisso que eu estou falando sem ter visto o carro do meu primo? Sem ter visto nenhuma foto? Você pode ficar com a famosa dúvida, ou seja, com um ponto de interrogação. Então, a nossa segunda frase, ela é uma verdade de razão. O que é essa verdade de razão? É aquela que você acredita, mas que fica com a dúvida e que fica com um questionamento. Ou seja, essa frase de verdade, ela pode ser modificada. Mas a frase verdade de fato, ela não pode ser modificada. Por quê? 2 mais 2 só pode ser o quê? 4. Mas o carro de meu primo, ele pode ser de outra cor? Pode. Eu estou dizendo que é vermelho. Mas a partir do momento que você vê o carro, você pode perceber que ele é de outra cor ou pode identificar ele da mesma cor. Então, nós temos aí, verdade de fato e verdade de razão. Como é que vocês vão copiar a quarta questão no caderno? Escrever correspondente, ou seja, 2 mais 2 igual a 4, de lado, você vai colocar a resposta que eu fiz aqui com vocês. Verdade de fato. O carro de meu primo é vermelho e do lado você vai colocar a verdade de razão. E aí vai explicar exatamente, essa segunda frase. Por que que ela é uma verdade de razão? Eu acabei de dizer a vocês. Porque essa cor, ou seja, essa verdade, ela pode ser alterada, ela pode ser modificada. Vai depender do meu ponto de vista, ou seja, da minha visão. Espero que tenham compreendido a nossa quarta questão. Vamos passar adiante. Na nossa quinta questão, nós temos o seguinte: observe a charge de Laerte sobre a teoria do caos. Com base no que você estudou sobre o racionalismo, que relação pode ser estabelecida entre a charge e o pensamento de Spinoza? Vamos analisar a charge. Ela mostra o seguinte, nós temos ao centro, deixa eu marcar aqui para vocês. Nós temos aqui ao centro um homem bravo, com raiva, revoltado, falando a seguinte frase: cadê a maldita teoria do caos que eu deixei aqui? Qual é a teoria ou seja, o pensamento de Spinoza? Que o nosso universo, a nossa existência, ela vem de Deus. Que para Deus existir, ele não precisa da gente. Mas que para a existência do ser humano, ou seja, para o ser humano existir, ele necessita de quem? De Deus. Então, quando ele fala aqui, cadê a maldita teoria do caos que eu deixei aqui? Nós temos como ponto de reflexão o seguinte: observe. Ela tem a diferença da imagem com o pensamento de Spinoza exatamente pelo seguinte ponto. Diferentemente da charge, no qual a bagunça e o caos imperam, ou seja, o transtorno, o desconforto. Deixa eu voltar para vocês. A gente vê aí na imagem, os problemas sociais, a confusão, muita coisa desorganizada. Então, Spinoza, ele não via esse ponto. Nós queremos fazer o que nessa questão? Ter a crítica da charge com o pensamento de Spinoza. Spinoza, ele acreditava no divino. Então, de acordo com o seu pensamento, a nossa vida deveria ser calma, tranquila, respeitosa. Deveríamos falar sempre a verdade. Quando essa imagem retrata o caos, ou seja, a charge, ela está indo contra o pensamento de Spinoza. E aí você deve estar perguntando, então, professora, qual tipo de resposta eu posso colocar correspondente a essa imagem e o pensamento de Spinoza? Vamos ver. Que é aqui onde ele fala o seguinte, diferentemente da charge, ou seja, diferente do que a gente viu na imagem, que ela retratava bagunça e um caos, ou seja, conturbação. Spinoza,
ele defendia a ideia de que o mundo ele é ordenado pela razão divina, já que para ele quem? Spinoza, tudo que existe é manifestação de Deus. Então, qual a resposta que você vai colocar aqui na quinta questão? Que Spinoza defendia que a nossa existência, a existência do mundo, ela vinha de uma razão divina, ou seja, de Deus, e que não é para existir esses conflitos. Agora vamos para a sexta questão. Observe que durante as questões, estou fazendo a leitura, estou respondendo e explicando os pontos que são essenciais. Sexta questão fala o seguinte: leia a citação a seguir e explique como a filosofia de Spinoza, ou seja, o pensamento do filósofo Spinoza, resolveu ou diluiu o problema corpo-mente presente no dualismo cartesiano. Vamos lá compreender. A citação é a seguinte: a mente e o corpo são um único. Então, Spinoza está dizendo que a nossa mente e o nosso corpo é uma coisa só, ou seja, um único ser. E mesmo o indivíduo concebido, ora sobre o atributo do seu pensamento, ora sobre o atributo da extensão, eles, na visão de Spinoza, eles têm que seguir o quê? A mesma linha. Então, vamos observar aqui o que ele analisou, ou seja, o que está relacionado com a nossa resposta. Para a visão, deixa eu marcar aqui, para a visão dualista de Descartes, que era o dualismo cartesiano, existiam duas substâncias distintas e independentes. De acordo com Descartes, tinha o pensante e a existência, aquele que pensava e aquele que expandia, divino e Deus, divino e homem. Tal concepção gerou o problema da relação entre a mente, que é a substância pensante, e o corpo, que é a substância extensa. Olha só, substância pensante que ele está falando aqui, mente, substância extensa, corpo. A relação dos dois. Já Spinoza, ele relacionava Deus como ponto central e o homem como sua dependência. A filosofia de Spinoza, que aí é a nossa explicação, ou seja, a resposta da sexta questão, ela fala o seguinte, parte da ideia de que só existe uma única substância. Quem é ela? Deus. Então, mais uma vez, a sua resposta na sexta questão vai ser o quê? Que Spinoza compreendia que a única existência, ou seja, substância, era Deus. Ele era infinito. Deus não precisa do homem para a sua existência, mas o homem precisa de Deus para a sua existência. Mais uma vez, segundo Spinoza, que é a sua resposta da sexta questão, a única substância é Deus, porque ele é infinito. Ele não precisa do homem para existir. Mas, para que o ser humano, o homem, exista, ele tem a necessidade de ter quem? De ter Deus. Continuando com as nossas questões. A nossa sétima questão fala o seguinte: leia o texto e responda por que, comparando, pode-se dizer que os racionalistas, Leibniz, ele é mais radical do que os... Calma. Leia o texto e responda. Porque, comparativamente, pode-se dizer que Spinoza é o racionalista mais radical do que Leibniz, de acordo com o que a gente estudou em aulas anteriores. Spinoza, ele fala o seguinte: a nossa existência, ela vem de Deus. Então, ele é o ser maior. Sem ele, nada seríamos. Mas que ele conseguiria sobreviver, existir, sem o ser humano. Já Leibniz fala o seguinte, que tudo no nosso mundo tem duas verdades. Aquela que pode ser comprovada, que não pode ser modificada, e aquela que existe a dúvida, que você pode modificar, ou seja, você pode transformar ela. Então, qual vai ser a sua resposta aqui, na sétima questão? Ele quer saber por que
Spinoza é um racionalista mais radical do que Leibniz. Coloque aí a resposta. Porque Spinoza, de acordo com os seus estudos bíblicos, conseguiu comprovar que o ser humano só existe em razão de uma única substância. Aí você vai colocar entre parênteses, Deus. Pronto, agora eu vou explicar. Spinoza ele se tornou mais radical porque ele comprovou que sem Deus não existiríamos no nosso planeta, não existiria a raça humana, não existiria os animais, não existiria as plantas, porque foi ele que criou o nosso universo. Por isso que ele foi considerado o filósofo radical. Então, meu povo, essas foram as nossas 7 questões correspondentes à página 37 e 38, que vocês vão fazer. Quem não fez, vai copiar no caderno, responder, lembrando que eu dei todas as respostas no decorrer da nossa aula. Então, você que não anotou, vai reassistir a aula e fazer as anotações correspondentes a cada questão. Mais uma vez, eu quero perguntas e respostas. Não vou aceitar só respostas. Quero as duas coisas no caderno. Organizado. Depois que vocês tirarem a foto bonitinha do caderno, vão fazer o quê? Vão lá no Class me enviar como nota de atividade. Olha a pontuação. Fiquem atentos ao prazo de entrega. Se passar do prazo, a sua pontuação não vai ser a mesma daqueles que estão entregando a atividade em dias. Prestem atenção, cuidado, não deixe passar. E não venham com desculpas de que a professora não consegui, não deu tempo, porque uma vez a gente perdoa, mas todas as aulas não, certo? Tenham cuidado com isso. Então, recapitulando, fizemos a correção, a nossa aula de hoje foi sobre a página 37 e 38, fazendo uma revisão sobre o assunto que a gente viu na aula anterior, sobre o racionalismo, onde eu respondi as 7 questões e fui explicando para vocês. E aí, à medida que deixaram de compreender alguma coisa, espero que tenham compreendido. No decorrer da nossa atividade de hoje, se você, deixou passar alguma coisa, ficou em dúvida, não conseguiu compreender, você tem 2 opções. Ou você vai lá no Class e tira a dúvida comigo, ou você reassiste a aula e vê se consegue tirar a sua dúvida. Se você reassistiu, não tirou a dúvida, faz o que então? Vai lá no Class que eu vou estar esperando você. Para concluir, não esqueçam de enviar essa atividade, copiada e respondida no caderno. Tá bom, meu povo? Então, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula aí. Tchau!